Dor irradiada até o pé. Será que é o ciático? Será que é o piriforme? Será que é o glúteo médio? O que está causando a dor do meu paciente, minha gente? E como que eu vou tratar? Como que eu vou gerar resultado para esse paciente que chegou no meu consultório? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que, olha, eu acho que é uma das buscas mais comuns no consultório. Essa dor irradiada, essa dor até o pé e uma das causas mais difíceis quando não se tem um GPS específico. Dor irradiada, deixa eu só colocar aqui para quem estiver vendo essa live imperdível hoje, até o pé. Muito bem, pega a sua caneta, abra o seu bloco de notas, porque eu vou te dar informações importantíssimas, como por exemplo, qual é a característica quando o paciente tem uma lesão no nervo ciático, o que ele apresenta, como que o corpo do paciente se comporta, onde que é o sinal, o que causa essa lesão do nervo ciático. Eu tô falando de lesão mesmo, tá, gente? Que é muito comum, então as duas causas mais comuns de lesão do nervo ciático. Então hoje a live está imperdível. Além disso, eu vou te mostrar quais outras relações pode dar essa dor irradiada e você precisa estar atento para saber tratar o seu paciente. Então vem comigo nessa quarta-feira de live, momento extremamente importante. Você que está aqui já é um fisioterapeuta completamente diferenciado, porque está aqui depois de atender, depois de um dia inteiro querendo mais, sedento por mais informação para poder transformar a vida de alguém amanhã. É por isso que a gente está aqui, né? O dinheiro, ele vem como consequência. Quando você fizer algo que brilhar os seus olhos e você ficar extremamente grato e ouvir um choro ou um sorriso dizendo muito obrigada, que Deus te abençoe pelo resultado que você gerou, pela dor que você tirou minha. Gente, isso aí é o primeiro ponto para poder ter a certeza que a relação de referência está vindo e você vai realizar todos os seus sonhos. Vamos lá. Então, a primeira relação que o nosso paciente pensa de dor irradiada até o pé, e eu tenho certeza que você, físio, já pensou assim, porque eu também já pensei. Eu hoje, quando chega um paciente na clínica e fala assim, tem um problema no ciático, lá dentro em mim, eu já falo assim, olha, com certeza isso aí não deve ser dor ciática. Isso deve ter uma outra correlação. E aí, quando eu vou fazendo a avaliação, que eu vou fazendo perguntas mais assertivas, mais direcionadas, eu vou vendo que o meu paciente realmente não tem nenhuma dor no ciático. E se essa informação, se eu não tivesse todos os pilares de formação do que é essa lesão de dor ciática, de qual é o sintoma real da dor ciática, eu iria errar no tratamento, iria frustrar esse paciente que ia achar mais uma vez assim, meu Deus, fisioterapia não dá resultado, fisioterapia não muda a vida de ninguém, eu não preciso de fisioterapia. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, para mostrar a essas pessoas que existem outros caminhos e que você vai acertar no tratamento deles. Vamos lá, vamos gerar resultado desde o primeiro atendimento. Então, eu apresentei algumas hipóteses de dor irradiada até o pé. Nervo ciático, uma lesão real no nervo ciático. Eu vou te explicar como que essa lesão acontece, quais são as causas reais de uma lesão do nervo ciático, que você vai fazer essa pergunta e dentro dessa pergunta você já vai saber se esse paciente pode ter ou não uma lesão real do nervo ciático. Você vai falar, não, tem nada a ver isso aqui, minha gente, não vou viajar nessa hipótese. Se ele não apresenta positivo essas duas posições, eu vou seguir com a minha avaliação para ver as outras. Então, outras possibilidades que você tem de uma dor irradiada até o pé é o nervo ciático, uma compressão no nervo piriforme e a outra é uma dor irradiada causada por ponto gatilho no glúteo médio. Se você nunca teve essa informação e se você quer ter essa informação para gerar mais resultado, então fica aqui que eu vou te falar tudo exatamente. Então o que a gente tem, gente? A saída do nervo ciático vem daqui, ó, do plexo sacral.
E onde que esse nervo ciático ele se forma? Você precisa saber disso para poder fazer uma avaliação mais assertiva. L4, L5, S1, S2, S3 é onde esse nervo ele começa a ser formado, ele vai ser direcionado, tudo bem? Ele é constituído pelos axônios dos nervos espinhais dessa região daqui. E ele sai da pelve através do forame isquiático que tá aqui. Cadê ele? Tô olhando, vi aqui. Através do forame isquiático. Então, é daqui que ele sai e que ele vai para a região inferior. Então, existem sinais e sintomas que você precisa estar atento e causa. Então, se o seu paciente está chegando e falando que tem uma dor irradiada até o pé, pode ser que isso não seja verdadeiro, tá? Pode ser que seja uma causa do glúteo mínimo que está aqui ou do piriforme que está aqui com características diferentes. Então, esse nervo, falando de anatomia, ele vai ser constituído pelos esses axônios espinhais dessa região e ele vai sair aqui da tuberosidade isquiática da pelve, tá? E aí você vai pensar assim, nossa, então quando eu sinto, eu gero uma compressão direta nesse nervo isquiático? Não, ele é protegido pelo glúteo máximo, que aqui está. E aí eu já começo levantando uma primeira bandeira, um primeiro olhar para você. Se esse paciente, isso acontece muito com os homens, que sentam, colocam a carteira aqui, ó, no bolso da calça e senta, gera muita tensão nessa área do nervo isquiático e isso pode estar gerando uma compressão nessa área, tá? Ou simplesmente mulheres, eu gosto sempre quando tem mulheres que treinam, fazem crossfit, fazem musculação, que treinam muito glúteo, eu faço extrema questão de liberar essa musculatura antes de começar a fazer um trabalho de mobilização neural lá embaixo, tá? Porque esse espasmo, essa contração excessiva de glúteo máximo daqui pode estar gerando uma dor irradiada até o pé e não ser verdadeiro essa compressão ciática, ok? Então essa é a função do glúteo máximo, é proteger esse nervo isquiático, mas pode gerar aí uma alteração. Agora, quando é que eu tenho uma lesão real do nervo isquiático? Agora que você já sabe de onde ele começa, de onde que ele sai, agora você precisa saber o que causa a lesão real nele. Estão preparados? Injeção de medicação. Coloca aqui um coraçãozinho subindo, porque essa informação merece vários corações. E a gente precisa falar disso para nossa comunidade, para as pessoas, de que uma injeção no lugar errado pode causar paralisação do nervo ciático. E você sabe quais são os sintomas? O que o seu paciente vai apresentar quando essa paralisação acontecer? Eu encontrei, no meu período da aula lá no Einstein, na parte prática, eu conheci uma colega que tinha tomado medicação no glúteo por conta de uma dor lombar, se eu não me engano, um corticoide, e aplicaram no local incorreto. E essa colega não conseguia andar por longos períodos, teve que fazer uso de órtese, porque ela não conseguia fazer o movimento do tornozelo-pé. Então, olha aí, né? Olha a compressão acontecendo. Hoje a gente já analisa se essa causa por uma injeção seria uma causa irreversível ou não, mas que a gente já tem que ter um olhar. Então, todo cuidado do mundo com as injeções de anticoncepcional, de corticoide, para dor, enfim, do que quer que seja, a depender da sua profundidade do quadrante, se for inserido de forma incorreta. E todos relatam um choque no momento, uma dor irradiada, tá? Isso pode gerar uma paralisação do nervo isquiático, que nós chamamos de ciático. Alguém já sabia dessa informação? Aí coloca sim ou não para que eu continue aqui. Então, agora que eu já te falei uma das causas, a segunda causa é cirurgia ortopédica, trauma nessa área pode gerar uma lesão real grave do nervo isquiático, do nervo ciático. Então, um dos sintomas, o primeiro sintoma que o paciente começa a ter é perda da sensibilidade lateral da perna até o pé. Então, ele perde toda a sensibilidade, ele não consegue sentir.
exceto no maléolo medial, porque já corresponde ao nervo safeno e não mais à relação do nervo isquiático. Então, no maléolo medial, ali você não perde a sensibilidade. Mas todo o trajeto perde a sua sensibilidade, sim. Uma outra relação, olha, Kátia tá dizendo que não sabia dessa informação. Pois é, Kátia, muito real. A gente tem que estar divulgando isso, né? Toda a relação de perda também acontece quando há uma lesão aqui no nervo ciático, controle do tornozelo e pé. Então, o movimento de plante e dorsi vai ter uma alteração e o paciente não vai conseguir ter esse controle específico, e muitos pacientes acabam necessitando utilizar órteses para ter esse controle de tornozelo-pé. Então, olha só o quanto é grave isso. Então, chegou o paciente na minha clínica, e aqui eu tô falando muito diretamente para fisioterapeutas que trabalham com dor, que atendem qualquer caso de dor, precisa saber dessa informação, fazer uma pergunta muito específica. Você tomou alguma injeção nos últimos tempos? Você teve algum trauma, queda, impacto, acidente? Fez alguma cirurgia a nível do quadril? E eu iria mais. Sabe aquela substância que é definitiva, PPMA, se eu não me engano, essa é a nomenclatura? É uma substância de silicone que gruda na musculatura e endurece, enrijece. E eu vi outro dia aqui no Instagram uma mulher que, vários casos na verdade, que depois de 5 anos que colocaram PPMA, começaram a evoluir com dor no glúteo. E quando foram ver, era essa substância que estava lá, que é diferente de bioestimulador, é diferente de ácido hialurônico, tá? Que o nosso corpo produz e ali é apenas um estímulo naquela estrutura. Então, é completamente diferente do PPMA, que é um silicone que fica rígido e endurece naquela região, pode dar algum tipo de reação para o nosso paciente. Então, chegou esse paciente dizendo que tem essa dor irradiada, ele pensou no ciático, você pensou no ciático, tem que fazer essas perguntas anteriores. Se você chegou agora, essa live vai ficar salva, você precisa salvar, precisa encaminhar e precisa ver ela toda, tá? Dos sintomas que eu comecei a dar e do direcionamento. Ok? Então, quando você tem essa informação, você já começa a analisar. Poxa, será que é realmente uma dor ciática ou não? Não, deu todos negativos. Ele não fez injeção, não fez nenhum procedimento cirúrgico, não teve nenhum trauma, não teve nenhum acidente. Aí você vai para a descrição. Quando o paciente chega no consultório, gente, ele já chega dizendo que toda dor irradiada é ciático, porque a gente fala muito, né? Os médicos, a gente não, o fisioterapeuta não fala tanto, mas o médico fala muito de uma dor irradiada até o pé, tá? Mas fisioterapeuta que já sabe o que causa dor, que trabalha com dor, que é habilitado, não fala que é uma asneira dessa para todo mundo. Então, a segunda causa que vem muito comum é a do piriforme, ó, o músculo que sai daqui da face lateral do sacro e vem até o trocânter maior, ele tá aqui. Então, quando ele faz uma compressão, ele gera uma sintomatologia que vai até a fossa poplítea, que vai até a panturrilha, com maior casualidade. Ou pode ser uma hipertonicidade de glúteo aqui em cima por um trabalho excessivo, geralmente mudança de treino, que pode estar gerando também essa alteração. Mas a grande cereja, né? Aliás, tudo hoje foi cereja, eu só passei direcionamento aqui. Se você tiver essa relação aqui específica de glúteo mínimo, você também pode ter uma dor referida até o membro inferior, tá? O que é essa relação de glúteo mínimo, gente? É ponto gatilho aqui, ó. Só que a descrição clínica, e aí você precisa perguntar para o seu paciente, a sua dor ela vai daqui e vai até o calcanhar pé, ou ela vem na face lateral do seu quadril, vai toda a face lateral da perna até esse ossinho aqui, que é o maléolo lateral. Se a última afirmativa, se a última pergunta for positiva, isso pode se tratar de um ponto gatilho de glúteo mínimo ou médio, mas de preferência glúteo mínimo que vai até o maléolo lateral. E aí você pode perguntar, Sibeli, se eu não sei essa informação, o que isso pode acarretar
no meu atendimento. Simplesmente você não vai gerar resultado, vai ficar rodando. O paciente fica frustrado e aquela velha frase que eu odeio, que é dizer assim, tá vendo que eu disse que a fisioterapia não ia me gerar resultado? Tá vendo que a fisioterapia não mudou minha vida? Não gerou... Sabe aquela coisa? E é isso que nós precisamos lutar todos os dias. E ter pessoas que digam, caraca, fez muita diferença, tá? É isso que a gente precisa direcionar para o nosso paciente. E que a sociedade comece dizendo, caraca, eu preciso de uma fisioterapeuta para avaliar se a causa pode estar vindo aqui, se uma hérnia está comprimindo uma inervação e tá dando essa dor irradiada, porque para cada sintomatologia dessa a gente tem um tipo de avaliação. E vou mais ainda, se pode ter uma relação, por exemplo, de uma dor posterior a nível do sacro, advinda de uma disfunção visceral, como por exemplo útero, como por exemplo próstata e testículo, também podem gerar essa dor aqui atrás, tá? E se você quer conhecer mais sobre esse aspecto aqui, músculos envolvidos na hérnia de disco, é só você ir no link da minha bio, que você vai ver lá, Masterclass em Dor, referência no tratamento da dor, tá? O link ainda tá disponível lá, você vai acessar e vai entender o que eu tô falando isso aqui. Mostro fáscia, mostro várias correlações específicas, gratuito aqui no meu Instagram. Tudo bem? E aí, se você não gera resultado, se você não faz as perguntas específicas, você não torna-se referência na vida do seu paciente. Na indicação do seu paciente, dos amigos, da família. Gente, que é sensacional é ter essa relação. Além do momento de ouvir do seu paciente dizer assim, caraca, meu Deus, que alívio, eu já andei melhor, já estou melhor, sabe? É indescritível esse agradecimento, essa correlação. A partir daí, gente, dessa construção de resultados é que você começa a aumentar o seu valor hora, é que você começa a ter um giro de dinheiro para fazer um aporte maior em um equipamento que você quer comprar e nos seus sonhos que você deseja realizar. Não conheço outro caminho a não ser esse, tá? Entre gerar resultado para o seu paciente, se tornar referência para ele, para a família, para as pessoas que estão ali vindo para você e depois esse passo todo direcionado. E se você não sabe essas perguntas, se você não entende o que acontece, frustração sua e frustração para o paciente. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Alguma pergunta sobre nervo ciático, sobre piriforme, sobre glúteo, algo que eu falei aqui? Alguma pergunta, gente, específica? Para amanhã, olha, eu quero vocês assistindo essa live e amanhã fazendo a melhor avaliação que vocês já fizeram sobre ciático, sobre dor ciática, sobre dor no glúteo, dor irradiada até o pé. Amanhã. Se o paciente sente dor, olha, a Josiane pergunta, se o paciente sente dor lombar, mas não sente a perna e vai direto para o pé, pode ser piriforme também? Boa pergunta. Vamos lá. Se ele sente dor na lombar, você já vai investigar se se trata de uma causa de dor neuropática, se pode ter uma hérnia, tá, Josiane, que pode estar causando essas disfunções. Bom, se você sabe que pode ser a nível, se tem algo, uma lesão real a nível de L4 a S3, que você já sabe que é daqui que se forma o nervo ciático, você vai investigar essas alterações que podem estar gerando compressão para essa estrutura. Tudo bem? E aí você vai ver, por exemplo, o dermátomo específico que pode estar vindo, geralmente é mais sacral. E essa descrição de dor, ela precisa ser muito específica. Você vai ver se ela acontece em algum movimento, em alguma posição específica
ou se ela acontece independente, se ela piora no movimento de repouso, se ela piora numa relação de posição específica, em pé, numa fila de banco, para você ver se realmente tem alguma relação de trajeto de inervação causando essa dor, tá? Então, daí você tem que ser mais específica para ver se tem uma correlação de dermátomos e miótomos causando essa dor. Bom, não, Cibele, não há. Ele piora no movimento. Se a dor for na piora do movimento, Josiane, você tem uma correlação mais específica com a parte muscular. E aí, nessa correlação de parte muscular, que pode ser um flare-up, que está acontecendo com o paciente de hérnia, ou simplesmente uma dor nociceptiva causada por um movimento, por uma troca de treino daquele paciente que gerou acúmulo de substâncias algogênicas, né, que geraram a contração muscular e mantiveram esse músculo em tensão, tá? Se você está nessa hipótese 2, você vai ter excelentes resultados ao trabalhar com técnicas eficazes para reduzir essa substância algogênica e essa substância de tensão no glúteo máximo, no músculo piriforme e no glúteo mínimo, que é geralmente os 3 músculos que eu vou trabalhar quando eu cito uma dor irradiada até o pé, tá? Observe que uma avaliação na dor, ela precisa ser muito mais específica. Você precisa fazer perguntas mais específicas e uma avaliação melhor, tá? Para você entender o que realmente pode estar causando com esse paciente e daí você ser mais assertiva. Dessa maneira, se for positivo para essa segunda hipótese, eu entro no momento com o agulhamento a seco, dry needling, nestes músculos, o glúteo máximo, o piriforme e o glúteo mínimo, tá? E daí eu já observo se houve uma mudança de característica da dor ou não. Fui clara? Josiane, deu para entender? Porque esse raciocínio, gente, ele é muito importante. Isso. Amanhã, quando você pegar o seu paciente dor irradiada até o pé, vai ser extremamente importante. Bem-vinda, Josiane, você é nova aqui? De onde que você é? De que lugar do Brasil você é? Coloca aqui pra mim. Físio Carola. Cibele, o tamanho da agulha para o dry needling nessa região. Vamos lá. Eu falo sempre para os meus alunos que trabalhar essa região aqui é depender do volume muscular do seu paciente, o tamanho ele vai variar para que você chegue mais próximo do músculo piriforme, por exemplo, tá? No músculo piriforme, você vai trabalhar com uma agulha de 70 quando tem um volume maior muscular. Então, o paciente tem um glúteo bem trabalhado, assim como os outros. Se for um paciente bem magrinho, você vai ficar super bem confortável com o resultado numa agulha de 0,25 por 40, que é o tamanho universal que nós utilizamos e que é super tranquilo. Tudo bem? Então, essa é uma relação mais específica para que a gente trabalhe. Então, mínimo aí, uma agulha de 0,25 por 40 e um tamanho maior, um 0,25 por 70, seria, ou 60. Seriam as duas outras hipóteses a serem trabalhadas com essas estruturas. Ok? Carola, mais alguma pergunta específica? E sempre fazendo a técnica de pistonagem, tá? Que é uma forma de você proteger a estrutura daquela lesão que está sendo causada ali com a inserção da agulha, para que seja feito todos os parâmetros de substâncias algogênicas posteriores, tá? Esse seria o cuidado para que você consiga trabalhar com essa estrutura. De nada! Um prazer sempre tirar a dúvida de algo que eu utilizo tanto, faço tanto no meu consultório, que é o dry needling e atender pacientes com dor crônica. Nossa, eu vi até que tem uma professora minha que entrou aqui, não sei se ela ainda tá ali, professora Alessandra, do Einstein. Que prazer ter você aqui.
Nossa, muito honrada. Mais alguma pergunta específica sobre dor irradiada até o pé nas 3 possibilidades? Uma que é ciático, outra músculo piriforme e músculo glúteo médio. Parece que não. Não temos mais nenhuma pergunta. Ai, agora que eu vi a Josiane respondendo. Goiás. Nossa, nunca dei aula em Goiás. Dei aula em Goiânia. Seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Que bom te ter aqui nessa quarta-feira à noite discutindo sobre esse ponto tão importante. Seja muito bem-vinda. Tanto aqui o meu Instagram quanto o meu YouTube é para falar sobre dor, é para falar sobre técnica, é para te gerar mais resultados. Inclusive, Josiane e Carola. Acho que Carola também é nova. De onde que você é, Carola? Coloca aqui para mim. No caso, para dor no ciático, agulhamento no quadrado lombar ajuda? Não, trabalha mais essas 3 fontes aí. Piriforme, glúteo máximo e glúteo mínimo. Sou de Salvador. Tá pertinho de mim. Ai, que legal! Faço osteopatia lá em Goiânia. Muito tempo que eu não dou aula lá. A Ana Paula, né? Que é a da Toque Físio. Mando um super beijo pra ela. Que bom te ter aqui. Você chegou tem pouco tempo? Josiane, tem pouco tempo que você tá aqui? Carola também tem pouco tempo que você tá aqui? Gente, esse momento do ao vivo é muito gostoso porque eu consigo conversar com vocês a mais. Adoro fazer isso, inclusive, lá no direct, tá? Podem conversar comigo que eu sou super rápida e respondo a todo mundo. Gente, aproveitando enquanto as meninas respondem aí, se chegou tem pouco tempo aqui no meu Instagram... lá no link da bio, na bio, ai que bem-vinda! Lá no link da bio tem aula gratuita online para você sobre hérnia de disco. Não deixa. Ótimo, depois de uma aula que você deu junto à Brafim. Ai, que lindo, que feliz, seja bem-vinda. Vai lá para você fazer essa análise mais apurada sobre hérnia de disco, tá? Eu falo muito sobre isso, falo sobre víscera também. E aproveitando, eu vou colocar nas stories agora um link, gente, olha, assim, da oferta mais absurda que eu já fiz, o GPS da dor, meu método de acompanhamento de fisioterapeutas aqui de 12 meses, só para quem estiver no grupo. Só para quem estiver no grupo vai ter acesso a esse baita desconto. Então, essa oportunidade, fique ligado aí nos stories, tá? Vai ser um momento, assim, surreal pra gente. Tá certo? Muito obrigada por hoje. Se essa live foi importante pra você que tá assistindo no ao vivo, pra você que tá assistindo no gravado, faz um print, me marca, falando o que você aprendeu comigo hoje, hashtag dor ciática com paranhas, que eu vou amar ter vocês e me sentir muito honrada de estar no seu stories. Tá bom? Muito obrigada, um beijo gigante, até quarta-feira que vem.